Você está ouvindo Creep Metal Show com Sérgio Pires. Creep Metal Show apresenta histórias fantásticas. Aba desligou o despertador do celular e pulou rápido da cama. Estava animada para conhecer a nova escola. Pela janela, viu que o sol nascia em Dakar, pincelando o céu com reflexos dourados. Ouviu a mãe fazendo barulho na cozinha e sentiu o cheiro de café fresco, hábito trazido da terra natal delas. Estavam na África havia 3 semanas. A mãe aproveitou as férias escolares para fazer a mudança. Ainda faltavam algumas caixas para guardarem, mas a nova casa já tinha ares de lar. Enquanto Aba enchia a boca com um pedaço de pão, Dumi entrou correndo, o sorriso de uma boca inteira iluminando o rosto dele. A mãe deu uma série de recomendações aos filhos, e logo o tio chegou para levá-los à escola. A temperatura já estava alta, prometendo um dia de sol escaldante. Ela conferiu se a garrafa de água estava na mochila e deu um abraço caloroso no tio Jafari. As primas gêmeas estavam com ele. Aba estudaria na mesma turma delas. O trajeto era curto, então seguiram a pé, um ao lado do outro. Como era bom estarem perto da família materna. A mãe saiu do Senegal ainda jovem e foi morar no Brasil com o pai deles, mas agora, com a separação, ela retornou, trazendo os 2 garotos já crescidos e curiosos sobre a cultura africana. Aba estava elétrica. Eles moravam na região praiana, mas os vilarejos próximos eram repletos de lendas e crendices. Ela pretendia registrar tudo, tirar fotos, fazer filmagens e escrever. Já tinha separado um diário para anotar cada lenda contada pelos familiares que moravam ali. O irmão Dumi estava preparando até algumas perguntas para fazerem entrevistas na próxima reunião familiar. Já conseguia imaginar as descobertas e sentia-se ansiosa por tudo. Mirou uma vez mais a estrada à frente, curiosa para saber o que haveria por lá. Reparou que as pessoas seguiam para o centro da cidade. Muitos car-rápide, cheios de decorações coloridas e religiosas, aqueles ônibus que mais pareciam um vagão de trem e era parte integrante da cultura e paisagem senegalesa. Os mais antigos eram azuis e laranjas, mas havia alguns brancos um pouco mais modernos e confortáveis. Os passageiros apinhavam-se nos bancos e Aba observava tudo embevecida. Minutos depois, os 4 despediram-se de Jafari e entraram na escola. Aba e Dumi, os alunos novos, foram o centro das atenções durante o dia. A escola era bem mais simples do que a que eles estudavam anteriormente, mas as crianças foram receptivas. Havia ali um clima de harmonia. Chegaram em casa esfomeados. A mãe havia feito arroz com mariscos. Na região era costume comer muito peixe, cordeiro, aves e legumes. E uma comida que Aba gostava muito, cuscuz. Ela ouvira falar em um peixe chamado tchof, mas eles ainda não o haviam experimentado. A mãe prometera fazer no sábado, tomara que fosse bom. No sábado, bem no finalzinho da tarde, eles foram para a vila participar de uma roda de chá. Lá as casas eram de chão batido e as paredes feitas com barro e palha. Havia muitas senhoras com turbantes diferentes. Uns pareciam faixas largas que deixavam à mostra parte dos cabelos. Aba e sua mãe usavam turbantes coloridos, que cobriam inteiramente as cabeças e não deixavam um único fio de cabelo à mostra. Todos ali sorriam muito, os dentes brancos e perfeitos. As mulheres estavam enfeitadas com brincos enormes nas orelhas e colares que faziam tilintar que mudava quando elas se moviam. Tomar chá tinha um ritual e Aba lembrou dos rituais japoneses, a cerimônia do chá. Todos se sentaram em cadeiras em volta de um braseiro com uma chaleira de água quente. Era a hora do chá da China, adoçado e perfumado com menta. Passaram o líquido de um copo para o outro até formar bastante espuma branca e volumosa. Então,
O chá voltou para a chaleira, colocaram folhas de menta e serviram para todos em copos pequenos. Aba soube que, às vezes, a roda era feita para tomarem café tuba ou até mesmo o chá quenquiliba. Ficou interessada em experimentar. O povo da vila era hospitaleiro e tinha muitas histórias para contar. Falaram sobre a floresta petrificada que ficava em Damaraland. Segundo eles, as árvores retorcidas e em formato de pedra eram diferentes de qualquer coisa que Aba já havia visto. Também havia o único lago cor-de-rosa que existia no mundo, justo ali, no Senegal. A quantidade de sal presente na água, 10 vezes mais do que no oceano, provocava um fenômeno que transformava sua cor, variando entre o rosa pink e o rosa bebê. Aba podia imaginar as paisagens rústicas e belas. Naquela noite ela soube que existia uma tradição local bem diferente. Ambulantes de rua vendiam passarinhos. Na verdade, vendiam a liberdade. Soltar os pássaros, além de trazer sorte, podia livrar de energias e pensamentos negativos. Quando todos estavam com seus copos de chá nas mãos, Akin, o senhor idoso, que era o chefe da vila, tomou a palavra contando algumas histórias africanas. Aba entendia um pouco da língua francesa, suficiente para que ficasse com os olhos arregalados e os pelos do braço arrepiados. Além dos perigos de ataque por animais selvagens, a região era repleta de crenças em espíritos malignos e outros seres sobrenaturais. Uma história que deixou Aba bastante impressionada foi a dos espíritos que habitavam as árvores baobás. O chefe contou a lenda da grande cobra piton que vivia dentro de um baobá e garantia boas colheitas e boas caças. As pessoas eram felizes na tribo até que um caçador matou a serpente, amaldiçoando a todos. Segundo Zaki, até hoje o sibilar da cobra pode ser ouvido perto das árvores baobás, motivo pelo qual os habitantes da região jamais se aproximam de uma dessas árvores durante a noite. Aba saiu dali muito impressionada com tudo que ouviu, e naquela noite ocorreu algo estranho. Ela estava deitada em sua cama, era madrugada, acordou com a sensação de estar sendo observada. Continuou imóvel e olhou ao redor. A cortina estava aberta, permitindo que a luz da lua cheia entrasse pela janela e clareasse o quarto. Perto de sua cama havia uma criatura muito estranha. Era anã, com uma barriga saliente. Tinha as orelhas pontudas como de um duende, os olhos eram tão puxados que não era possível ver as órbitas. O nariz era achatado e o ser tenebroso possuía uma bocarra que ia de orelha a orelha, com dentes curtinhos e espalhados. Os pés e mãos em garras eram ameaçadores. Aba congelou de medo, manteve os olhos entreabertos fingindo dormir. O bicho continuou a rondar a sua cama, que era alta e não permitia que ele subisse. Foram minutos de completo terror, minutos que pareceram horas. Ela só voltou a respirar quando o terrível ser desistiu e desapareceu no ar como fumaça. O quarto ainda manteve um cheiro horrível de podre. A Aba continuou deitada, com medo de levantar e deparar-se com o bicho à sua espreita. Somente quando os primeiros raios da manhã entraram pela janela foi que ela se levantou, pé ante pé, olhando em volta. Acabou indo até a cama da mãe, devagar para não acordar, e ficou ali, deitada bem quietinha, enrolada como se fosse um novelo de lã, sentindo-se protegida ao lado da figura materna, como se estivesse de novo no útero. Demorou a dormir e acordou cansada, os olhos com olheiras profundas. A mãe levou um susto ao ver a filha ali com ela, mas compreendeu e tentou confortá-la, dizendo que mudanças podem gerar estresses e insegurança. A mãe levantou-se para preparar o café da manhã, passando pelo quarto do filho. Aba ouviu os gritos dela. Duma estava machucado. Havia sido agredido durante a noite e desmaiara sem que ninguém visse ou ouvisse. Aba sentiu-se culpada por não ter alertado a mãe sobre a presença daquela criatura estranha na casa. Mas, por um momento, pensou que fosse um sonho, não era algo real e inexplicável. Tio Jafari não demorou muito a chegar e trouxe com ele a senhora Faiola, uma senhora grisalha que era curandeira da tribo. Ela ouviu com atenção os relatos de Aba, às vezes balançava a cabeça como se soubesse do que se tratava. Quando Aba parou de falar, o silêncio tomou conta do lugar. A velha senhora suspirou fundo e, enquanto passava alguns ungüentos em Dume, explicou o que tinha acontecido. Segundo ela, aquele monstro anão era um tokoloche.
um ser criado por um feiticeiro para vingar-se deles. A criatura era um demônio feito com os olhos e língua de uma pessoa morta. Não conseguiu atacar Aba, pois a cama dela era alta, mas acabou atingindo Dume com facilidade. Faiola orientou que todas as camas fossem erguidas e fez algumas rezas antes de ir embora. Aba balançou a cabeça, tentando afastar a sensação ruim que a envolveu. O peito apertava, a respiração estava difícil, o medo rondava. Tentou espantar aqueles pensamentos errôneos, mas não conseguiu. Na segunda-feira, eles seguiram normalmente para a escola. Os dias passaram e a situação não foi mais comentada. Foi o primeiro contato deles com o mundo sobrenatural, um acontecimento jamais esquecido.